E nesta tarde, início de noite, eu convido a igreja a abrir sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, ou da Primeira Aliança. Capítulo de número 3. A partir do versículo de número 13. Profeta Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 13, que diz assim: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém? Meus irmãos, o livro de Malaquias, cujo nome significa mensageiro do Senhor, é um livro escrito no mesmo período do livro de Neemias, um pouco depois do livro de Esdras. Logo, Malaquias está sendo usado por Deus para falar aos judeus que voltavam do exílio da Babilônia. Todos nós sabemos que o povo de Israel foi levado para a Babilônia em pelo menos 3 grandes levas, quando da sua derrota para Nabucodonosor, e eles sobem a Babilônia e, conforme aquilo que estava escrito no profeta Jeremias, eles passariam por um cativeiro de 70 anos. Quem primeiro entendeu o período do cativeiro, a quantidade da sua duração, foi o profeta Daniel, dizendo que, estudando o livro de Jeremias, encontrou que Deus havia determinado 70 anos de cativeiro. Nós sabemos, no entanto, que aquele cativeiro não foi igual ao cativeiro do Egito. Foram diferentes em circunstância e foram diferentes também em resultado. O cativeiro no Egito começou sem que ninguém percebesse, porque nós lembramos que primeiro está José ali, por ter sido vendido aos seus irmãos, mas Deus o usa de maneira tão poderosa na terra do Egito, que ele cai na graça do faraó, e o faraó permite que a família de José venha morar com ele ali no Egito, e dá àquela família cerca de 70 almas, as terras de Gósen, para que eles habitem ali. Deus faz com que aquela família cresça, poderosa e numericamente. Os faraós vão morrendo e ninguém se lembra mais de José. E aquele povo que chegou abençoado porque livrara o Egito da fome, da miséria e das pragas que estavam ali antes,
da saída do Egito, da praga da fome, da seca, que foi vista através do sonho de Nabucodonosor e interpretada por José. Aquele povo não lembrava mais da bondade de Deus usando Israel ali no Egito. E começa a ver os judeus agora como inimigos e começam a castigá-los, a dificultar a permanência deles, a temer o crescimento daquele povo. E a Bíblia diz que houve uma opressão de cerca de 400 anos, de uma escravidão muito difícil, onde até a ração, e a Bíblia chama assim, a ração diária era contada. Eles não tinham muita liberdade, nem condição financeira, nem social, para escolher nem o que comer. A Bíblia diz que no aumento da dificuldade da vida deles, até mesmo a palha para preparar os tijolos que serviriam às construções de Faraó foi tirada, aumentando ainda mais a dificuldade da vida dos egípcios ali. Mas o livro de Êxodo, no capítulo 3, vai dizer, o próprio Deus vai dizer a Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo e desci para responder. E eu acho importante começar lembrando a mim e à igreja, que não importa onde eu esteja, nem onde você está, não importa se a situação é positiva ou difícil na nossa vida, existe um Deus nos céus que tem prazer em caminhar sobre a terra e em escutar as palavras que saem da nossa boca. E a Bíblia diz que sobre cada uma das palavras que nós dizemos haverá um peso e uma recompensa. E se nós fizermos o contraponto com o que nós lemos aqui, no capítulo 3 de Malaquias, é exatamente essa cena que está acontecendo. Eu havia dito que esse cativeiro na Babilônia era diferente do cativeiro do Egito. No cativeiro do Egito, o sofrimento, a dificuldade, a luta, a perseguição, os constrangimentos foram tantos que ninguém parava de clamar a Deus pedindo socorro, pedindo resposta, pedindo alívio. E Deus veio com um braço forte e pela primeira vez toda a terra foi assombrada, porque perceberam ali o valor da oração de um povo que clama com sinceridade ao Deus vivo. Pela primeira vez a terra viu o vento soprar durante toda a noite para abrir caminho no meio do mar e uma multidão de milhões de pessoas passarem a pés enxutos e chegarem ao lugar prometido por Deus. Pela primeira vez, uma multidão no deserto presenciava a sua sede, a sua fome, sendo suplantada, sendo presenteada por Deus, tirando água da rocha, tirando mel da rocha, tirando carne no meio do deserto, transformando água amarga em água doce, fazendo fluir fonte, as 12 fontes de Elim, para matar a fome e a sede do seu povo, quando clamava, porque Deus não tem distância, Deus não mede dificuldade. Eu posso estar dentro do palácio do rei, ou escondido em uma manjedoura, perseguido pelos leões no deserto. Se o meu coração estiver voltado para o Deus de Jerusalém, Ele será a minha testemunha, ouvirá a tua oração e trará resposta no tempo certo. No entanto, no cativeiro da Babilônia, as condições de vida do povo de Israel não foram tão difíceis como as condições de vida no Egito. A própria palavra vai dizer que o profeta dizia a eles assim: olha, aproveitem, construam casas, habitem nelas, vivam bem, a vida aqui vai ser diferente. Já não haviam os chicotes, já não havia a perseguição explícita, havia o incômodo do culto pagão, mas parece que aquela vida boa, aquela vida fácil, foi quebrando a resistência de Israel, e Israel começou a se acostumar com a idolatria da Babilônia. Mas Deus havia dito, esse cativeiro só vai durar 70 anos, porque se na dificuldade o povo se lembrou de Deus, na bonança o povo agora duvidava da bondade de Deus.
Se na dificuldade do Egito eles só tinham o céu para aclamar, só tinha Deus por quem esperar, agora na Babilônia parece que servir a Nabucodonosor, servir a Babilônia era um bom negócio. Nós estamos vivendo bem, nós temos casa, nós temos comida, o único problema são esses deuses, essas divindades, a idolatria, a vida pagã, mas isso aí não é nada demais. E quando chegou o ano da libertação, quando Ciro começa a escrever as primeiras cartas, e essas cartas vão seguindo até o reinado de Artaxerxes, quando os 3 blocos voltam, cada um ao seu tempo para Israel, a promessa que soava lá na Babilônia era: vocês estão voltando para a casa de vocês, e lá vocês serão abençoados, lá vocês verão a glória do Senhor, lá vocês poderão voltar a adorar o Deus de Israel, lá vocês vão tirar a harpa do salgueiro, lá vocês vão voltar a cantar aqueles hinos de alegria e de júbilo, como nenhuma terra sabe cantar, lá vocês vão estar felizes, porque ali a bênção do Senhor irá acompanhar vocês. E aquilo começou a aquecer e a animar o coração do povo que estava na Babilônia, dizendo: vamos voltar para a promessa de Deus, vamos voltar para Jerusalém. No entanto, quando eles chegam em Jerusalém, não era uma terra prometida, não era um lugar bonito, não havia esperança, não havia riqueza, não havia comida, os muros estavam destruídos, o templo estava destruído, o povo que ficou, o resto de povo, como a Bíblia diz que ficou, estava sufocado, sem ter o que comer, sem ter esperança, e aquela visão foi desoladora. Aquela visão mexeu com a confiança do povo, e eles começavam então a dizer uns para os outros, e este é o começo do problema do livro de Malaquias. O começo do livro de Malaquias vai trazer Deus dizendo ao povo: vocês percebem, vocês confiam, vocês conseguem sentir o quanto eu amo vocês? E o povo dizia: mas como é que o Senhor nos ama? Que prova há do teu amor para com a gente? Se para onde nós olhamos, nós vemos fome, dificuldade, desigualdade e injustiça, nós vemos a calamidade nas ruas de Jerusalém, que amor é esse? E quantas vezes, irmãos, essas palavras não saem das nossas bocas, quando nós olhamos hoje a dificuldade que assola o mundo, o pecado correndo solto, a maldade, a violência, a injustiça. E muitas vezes nós ouvimos e outras vezes nós dizemos: onde está Deus nisso tudo? Quando vem os terremotos, quando vem a guerra, quando veio a pandemia, e muitos dos nossos queridos, muitos crentes sinceros, muitos homens e mulheres de Deus piedosos partiam dolorosamente, quantas vezes nós não questionamos a bondade de Deus? Lá na frente Deus vai dizer: será que vocês não percebem que eu preservei vocês da luta, da dificuldade? Eu guardei vocês no meio da tribulação, da tentação, e trouxe vocês de volta, e vocês continuam perguntando um ao outro: que vantagem há em servir a Deus, em ser santo, em não fazer aquilo que nós víamos na Babilônia, em não viver como as nações vivem, se o mal que acontece a nós, muitas vezes não acontece ao ímpio? Se nós vemos o homem sanguinário e mentiroso prosperando, enquanto nós, que somos o povo eleito, escolhido, como Deus diz, passamos por essas dificuldades, qual é a vantagem de servir a Deus? Essa segunda pergunta também muitas vezes sai do meu coração, sai pela minha boca ou fica na minha mente quando o dia mau chega, quando a tribulação, quando a roda começa a esmagar os nossos ossos. Parece que a gente procura a resposta na nossa fé e parece que esse livro vai ficando pequeno, as palavras vão ficando vazias e a gente já não encontra tanta segurança em defender a nossa fé, o nosso amor a Deus. Aí Deus vira para Israel e diz: essa palavra que você está dizendo contra mim é muito dura. Irmãos, igreja querida, nós estamos diante do memorial do Senhor nesta data. E este memorial já começa respondendo a primeira pergunta que Deus fez a Israel ali no livro de Malaquias: vocês percebem o quanto eu amo vocês?
quando vocês olham para esses elementos. Porque aqui é o pão e o vinho. Mas naquela sexta-feira em Jerusalém, era o corpo de Jesus Cristo sendo partido por nós. Era o sangue do Filho de Deus, do seu unigênito, sendo derramado por cada um de nós. A segunda pergunta que eles fazem, de que adianta servir a esse Deus, vai ser respondida em toda a história da Bíblia, e eu acredito sinceramente que se nós tivéssemos oportunidade nesta tarde de levantar cada um dos irmãos que estão aqui sentados, cada um teria uma bênção, uma resposta, uma vitória, uma intervenção de Deus na sua vida, para louvar, para engrandecer, para louvar e tornar o nome do Senhor conhecido na terra. Mas muitas vezes nós recebemos a bênção, o cuidado, a resposta de Deus e nos calamos, nós nos afastamos, nós tornamos o poder de Deus, a bênção de Deus escondida. Mas quando a luta chega, nós abrimos a nossa boca e publicamos a nossa luta. Mas nesta tarde, diante do memorial do Senhor, nós estamos aqui para celebrar a bondade, a misericórdia, o amor inefável, incalculável de Jesus Cristo, que se manifesta na vida de cada um de nós que estamos aqui. De um Deus que esteve no meio do deserto, olhando aquele rapazinho magrelo, sem futuro, segundo os seus irmãos, com aquelas poucas ovelhas que não tinham aparência nenhuma. Mas Deus via o cuidado com que Davi tomava conta daquelas ovelhas do seu pai. Deus via quando ele se levantava para lutar contra o urso, para lutar contra o leão, porque aquilo era o dever, a tarefa dele. E Deus tem anotado a forma como você se levanta, mesmo quando as pessoas dizem, mas não tem nada, aquilo não é nada, isso é tão pouco, não tem valor nenhum. Mas mantenha a sua adoração, continue cuidando da sua vida diante de Deus, continue levantando o seu altar, ainda que alguém diga, mas a sua oferta é pequena, esse holocausto não cheira bem. Continue adorando ao Senhor, porque Ele está escrevendo no seu memorial a sua oração. Se Deus ouvia no período de Malaquias, ali no tempo de Neemias, o povo reclamando, murmurando e questionando, o final do capítulo 3 de Malaquias vai dizer, mas um povo que temia ao Senhor, dizia um para o outro. Irmãos, quem dera que o nosso coração entendesse que o irmão que está ao meu lado pode sair daqui fortalecido, não com o problema que eu conto, não com a fofoca que eu estou sabendo, mas se eu disser para ele, olha meu irmão, na minha vida Deus entrou com providência, nós oramos na igreja pela esposa do irmão que estava na UTI, e quem sabe o que é UTI, sabe a dificuldade de sair de lá. E Deus foi lá, não perguntou a senha, não usou o crachá, entrou na alma, no corpo, no sangue, na veia daquela irmã e disse, aqui não é o seu lugar, eu vou tirar você daqui. Deus tem operado sinais e está esperando que a minha boca se encha de cântico, de louvor e de exaltação, porque assim como eu me lembro de contar a minha luta, eu tenho que clamar e que bradar no meio da congregação, eu, o Senhor, não mudo. E eu fui pesquisar o que era memorial. Lá na universidade nós trabalhamos com as coisas chamadas gêneros textuais, é uma teoria de ensino, e dentre esses gêneros existe o memorial. E o memorial é um texto que se escreve relatando com detalhes o passo a passo da sua vida, diferente do currículo, no qual você destaca apenas os grandes feitos, as conquistas que você tem, acadêmicas. No memorial você diz assim, por exemplo, neste ano eu me tornei mestre, neste ano eu me tornei doutor, mas
De mestre para doutor, eu tive uma enfermidade, eu perdi meu pai, eu passei por luta. E você começa a contar a sua história, porque para dar um passo a mais na sua vida, não é tão fácil como as pessoas pensam. Não é tão fácil como as pessoas pensam, com as dores que você sente, se levantar toda segunda, toda terça, toda quinta, toda sexta e vir para o culto matutino. Não é tão fácil com a dificuldade que você tem no seu corpo, de estar aqui toda quarta-feira pela manhã, às 9 da manhã, às 2 da tarde, dobrando o seu joelho, orando, se lembrando do seu esposo, do seu vizinho, dos seus filhos, do seu sobrinho, dos irmãos que congregam aqui. Não é tão fácil como as pessoas pensam, sair do seu trabalho com a cabeça cheia e sentar aqui no altar, clamando a Deus por uma palavra, dirigindo o trabalho, intercedendo por cada um dos irmãos que sentam aqui, tendo que administrar a sua casa. Não é tão fácil administrar o dinheiro que chega no seu bolso, abençoado por Deus, quando de repente chega uma enfermidade, quando o carro dá problema, quando o filho se separa, quando você tem que agir fora daquilo que estava combinado, mas você continua rompendo, você continua marchando, você continua louvando, você continua adorando, e Deus continua escrevendo a tua história no memorial dele. E quantas vezes nós pensamos que estamos sós? Capítulo 24 do livro de Josué, a partir do versículo 26, depois que ele faz aquela declaração e convida todo o povo, ele diz assim: olha, eu não sei vocês, vocês são livres para tomar a decisão que vocês quiserem. Vocês tanto podem seguir adorando e servindo a Deus, que nos tirou com o braço forte do Egito, como vocês podem seguir o caminho dos povos e servir aos deuses que eles servem. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí o povo se junta e diz: não, Josué, assim como você, nós também, nós não queremos nada com os deuses dali, dos povos pagãos, de Edom, de Moabe, das Filistias. Nós não queremos nada com ele, nós sabemos quem é o nosso Deus. Observem, eles estavam no meio do deserto ainda. Aí Deus usa Josué para trazer uma informação que eu não sabia. Josué olha para o povo e diz assim: vocês estão vendo essas pedras? Essas pedras agora ouviram o que vocês disseram. Essas pedras agora são testemunhas da aliança que vocês estão fazendo com o Senhor. Eu parei ali, Samuel, e fiquei pensando: meu Deus, deve ser por isso, irmã. Deve ser por isso, irmão. Deve ser por isso, companheiros de ministério, que não falta pedra nem pedrada na sua vida. Deve ser por isso que as pessoas, mesmo sem você fazer nada, sempre carregam uma pedrinha para jogar quando você passa. Não pense que aquilo vai lhe derrubar, que aquilo vai lhe parar, que aquilo vai fazer com que você desista, não. Aquelas pedras vão seguir você no caminho e vão seguir como testemunha, ouvindo a mesma canção de júbilo que você canta. Quando chega a bênção, quando chega a resposta, você vai continuar dizendo como Davi dizia: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, porque um dia eu o louvarei.